Boa noite. Oi, pessoal. Hoje tem uma presença ilustre aqui na live. Chamar o Giniton Rodrigues, para quem não sabe, é meu noivo, né? Ele é fera na denta gengival. Aprendi muita coisa com ele. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é bem interessante, tá? É uma coisa bem importante no nosso trabalho, que é sobre enceramento caracterizado, né? Qual que é a importância disso nos planejamentos. Então vai ser bem legal. Então, se vocês tiverem dúvida, eu preparei algumas perguntas aqui para fazer para ele, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, vão perguntando aí também, tá? Eu vou chamar ele aqui agora. E se vocês estiverem curtindo, também dá um coraçãozinho ali, aperta o coraçãozinho, tá? Oi! Tudo bom, Linda? Como é que você tá? Tudo bem? Ah, então tá bom. Vamos fazer uma live à distância hoje, né? Pois é. Outro dia a gente marca outra junto, mais fácil. E aí? Então, falei pro pessoal, né, que já tinha entrado, mas tem bastante gente entrando agora. A live hoje vai ser sobre planejamento, né? Sobre a caracterização, a importância do enceramento caracterizado no planejamento, né? Qual a diferença que faz no trabalho para o dentista e para o paciente. E para nós técnicos também, né? Porque o enceramento nada mais é também do que um treinamento, né? Você está treinando, né, para fazer ali no trabalho final, seja na cerâmica ou seja no acrílico, né? Você já está planejando aquele trabalho. Exatamente. Então, você tendo uma visualização ali do enceramento, fica tudo muito mais claro, né? E assim, a importância de surpreender o paciente já na primeira prova, né? Gerar uma expectativa positiva já na primeira prova. Em vez de você mandar aquele enceramento, sei lá, às vezes, eu vejo, às vezes antigamente a gente mandava com uma cera 7, com uma cera 9 só, tudo encerado, né? Com dente de estoque mais simples que tinha. E gerar uma expectativa negativa no paciente, né? Sim. Onde o paciente queria constatar já algo melhor, né? E acabava tendo, às vezes, até se decepcionando em alguns casos, sabe? Porque a gente não passava para ele o que a realidade que teria, né? Na prótese definitiva, sabe? Então, eu acho bem importante isso. Eu acho que é de grande valia, né? Tá fazendo isso já na prova, né? Surpreender o teu paciente, sabe? Eu sempre falo, eu acho que eu trabalho sempre com aquela ideia de surpreender o paciente, surpreender até o meu cliente, né? Mandar um ensinamento caracterizado. Eu acho que é bem importante isso e saber como desenvolver isso, não desenvolver de uma maneira aleatória. Acho que isso é o mais importante. Sim. É verdade. Essa acho que é a maior dificuldade, né? Isso que você falou é bem comum, ainda é comum, né? De mandar os dentes para a prova com a cera vermelha, mas é o que eu sempre falo, né? Com a cera 7. Além da qualidade dela não ser adequada para você mandar para a prova, por ela ser muito mole, né? Então, às vezes, o paciente morde, acabam saindo os dentes de posição, né? Ou até mesmo tendo uma alteração de dimensão vertical e eu acaba não percebendo, né? Nem o dentista, nem o técnico. E acaba tendo um problema futuro depois de acrilizado. Esse é um grande problema. O outro grande problema é que o paciente vai ficar muito preocupado com a cor da cera, né? Exato. A gengiva dele não vai ficar daquela cor. Você gera uma ressalva já, né? Você já gera você coloca aquela luzinha vermelha na cabeça do paciente já pensando, uma pulga será que vai ficar assim? Uma pulga atrás da orelha, exatamente. Ele fica desconfiado já, né? Já fica desconfiado. Mas será que vai dar certo isso? Será, né? Ele não consegue ter uma percepção ali na prova de que aquele trabalho realmente vai ficar bonito, porque ele está muito preocupado ali com a cor da cera, né? E até o dentista explicar que na resina é diferente, na cerâmica vai ser diferente, né? Então, para quê? Não tem porquê. E além do que, você não vai conseguir fazer uma ceroplastia bonita, você não vai conseguir detalhar todas as características gengival. Então, assim, eu não vejo o porquê de continuar usando a cera 7. Claro que é mais barato, mas depois, assim, se você for ver, diluir isso no trabalho final, fica assim irrelevante. Não faz diferença, sabe? É uma questão de costume mesmo, né? E assim,
igual você estava falando também, para planejar as reabilitações cerâmicas, né? Montavam com dente de estoque, aquele mais baratinho lá, porque vai ser cerâmica mesmo, né? Então, eu vou fazer uma montagem de dentes com dente pop, por exemplo, né? E aí, É, tudo bem, é eu, a situação. O paciente também não consegue ter a visualização do que vai ficar. O técnico também fica meio sem referência, porque como que ele vai se basear naquilo? Ele não vai conseguir, eu né? prefiro, às vezes, fazer o dente inteiro em cera para poder personalizar de maneira mais próxima do que o paciente precisa, o paciente tem tem um anseio de ter, né? Então, assim, Sim. eu quero uma cor clarinha, então eu já faço isso. E eu gosto de fazer as características que eu consigo personalizar. Às vezes eu faço em cera mesmo, né? Mas eu vejo que, mesmo você fazendo um dente de estoque, se você usar um dente de boa qualidade, um dente com uma boa anatomia, Tem que ser você consegue um personalizar dente legal. totalmente anatômico, né? Não pode ser um dente semi-anatômico, que tenha Sim, somente algumas características, né? exatamente. Ah, legal. Eu preparei algumas perguntas aqui para você. Vixe, Maria. Lá vem, então. Lá vem bomba. Tá, então assim, ó, primeiro de tudo, né, antes da gente começar a falar, eu queria que você se apresentasse, né, para as Mas já pessoas que não ainda não falamos te tudo que tinha que conhecem. falar? Não, e aí? Tem coisa, hein? Tem assunto. Ah, é? Depois eu falei pro pessoal, se vocês quiserem ir perguntando, tá? Eu Meu fiz Deus. umas perguntas, separei umas perguntas para fazer pro Gino, então eu acho que é interessante. Eu achando que eu ia estar de folga. Hoje você vai fazer uma live hoje, hein? Nada, Você não ixi. me deixa em paz mesmo, hein? Meu Deus do céu. Aí, ó, o Paulinho falou que você tá falando pouco. Ah, é? É que ela não deixa eu falar, Paulinho. Você quer falar mais que uma mulher? Como é que você vai falar mais que uma mulher? Aí, ó, o Ângelo também tá aí na live. Boa noite, Boa Ângelo. noite, Ângelo. Cara, obrigado aí da participação. Mas faz a pergunta, então, que você quer me Eu perguntar. fiz já, falei para você se apresentar para quem não te conhece. Pessoal, Então, quem não me conhece, eu sou aquele cara lá chato que fica todo dia lá. Viu, você que quer ser um TPD de sucesso e tal, vem, entra no curso. Eu sou esse cara aí que tá toda hora lá enchendo o saco de vocês, tá? Eu duvido que não tenha caído na timeline de vocês ainda, né? Mas assim, para abreviar, minha trajetória dentro de gengival, né? Brincadeiras à parte, aham. eu, eu me identifiquei muito com a parte dentro de gengival. Na verdade, há muitos anos atrás, quando eu fazia ainda a parte de prótese total, quando eu fazia parte... eu acho que lá atrás eu não cheguei a fazer protocolos Acrílico. mesmo acrílicos, tá? Mas eu fiz muita prótese total e que me proporcionou um conhecimento, né, diferenciado, assim, na distribuição espacial dos dentes, né, na arcada, né, no posicionamento e tal. Então, eu vejo que isso fez me abrir muito a minha mente para poder trabalhar nas reabilitações com cerâmica, né? Aprendi muito com a prótese total, aprendi muito, né, com montagem de dente, né, posicionamento de dente, né, relação oclusal, como você entender tudo isso, né, dimensão vertical, toda essa parte de reabilitação. Isso foi da prótese total que eu acho que Não, isso, eu consegui ter esse conhecimento, tá? Então eu vejo que eu tenho muita herança da prótese total. Mas vamos colocar na dentro gengival, lá atrás, né? Vamos colocar em 2007, 2008, 2000, nesse meados de 2006 a entregando a 2008. idade. É que eu comecei muito cedo, né? Na verdade. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Mas assim, lá atrás, né? 2006, 2008, popularizou muito o protocolo acrílico, né? A técnica de implante no Brasil, né? Começou a passar lá de 6 meses de osso-integração para as cargas imediatas. E isso eu vi que no laboratório deu uma enxurrada, né, nesse tipo de trabalho, né? Tinha muito trabalho, né, nesse segmento, tá? Amor, é difícil fazer live, ó. Os caras ficam só zoando aí, ó. Não é complicado, ó, Paulinho. Sai da live, Paulinho. Então, assim, o que aconteceu? Nessa época, eu lembro que eu entrei, foi bem na época que eu entrei no laboratório Prodente, né? E eu enxerguei uma oportunidade ali de estar vendo que aquele tipo de trabalho, logo, logo, o paciente, ele ia querer algo melhor, né? Ele fez todo o investimento nos seus implantes, ele colocou uma prótese em resina, que era muito similar à que ele já utilizava, né?
só que ela era implante suportada, né? Ela era fixa. Só que o que acontece? Quando você, por exemplo, você comprou o teu primeiro carro, você vai lá e compra um carro popular. Aí você financia ele em 48 meses para pagar. E você termina de pagar ele, o que você quer? No próximo carro, você vai comprar um carro exatamente igual? Não, né? Comprar um melhor. Um uninho lá, o quadradinho? Não, você já pagou uma parte e você quer um upgrade, né? Você quer já pegar um outro carrinho, um melhor, já com Direção hidráulica. opcionais, exatamente, com direção hidráulica. E é a mesma coisa que eu fiz a leitura na época de quem estava fazendo esse tipo de trabalho e colocando, né, os implantes e colocando uma prótese em resina. Todo mundo sabe que uma prótese em resina é uma prótese temporária, né, que logo ela vai ter que ser substituída, né, tem uma vida útil. E eu pensei o seguinte, que dali a pouco tempo eu teria as pessoas, né, os pacientes, eles estariam querendo algo melhor. Só que na época, eu lembro que naquela época eu tinha como referência somente o Juvenal, que fazia próteses dentogengivais em cerâmica. E não tinha mais ninguém no Brasil assim que eu via como referência, né? Eu fui em busca disso. Não era muito comum, né? Dava muito problema. Não era muito comum. Eu lembro que fazer, né, um trabalho grande. E na época, a prótese em cerâmica, ela deixava muito a desejar, né? A prótese dentogengival em cerâmica. E as próteses em resina, elas eram muito mais bonitas que as em cerâmica. E eu conhecia só um cara que fazia uma prótese bonita, que era o Juvenal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás de conhecimento nessa área. A gente não tinha muita coisa, né? A gente não tinha muita coisa na época que falasse sobre próteses dentogengivais. Então, o Juvenal foi um cara que desbravou isso, né? Na época, em 2006, eu não tinha o contato ainda com ele. Então, eu já comecei a buscar conhecimento sobre isso, né? Para tentar desenvolver algo para que lá na frente, quando o paciente, lá em 2000, vamos colocar aí, 5, 6 anos depois, quando aquele paciente fosse em busca de uma troca, né, de uma substituição daquela prótese, eu já tivesse preparado para poder estar oferecendo o meu trabalho. Eu já tivesse um trabalho especializado nessa área. E foi o que aconteceu, graças a Deus, né? Em 2011 para 2012, teve uma grande procura nas próteses dentogengivais, dos protocolos cerâmicos. E graças a Deus eu tinha ido atrás desse conhecimento, né? Eu tinha sido um pouco teimoso de ter a continuidade, né? De falar assim, pô, deu errado. Era um tipo de prótese que dava muito erro, né? Eu tinha muito erro naquele tipo, dava trinca, dava bolha, quebrava. Então eu fui em busca, né? Eu fui em busca de resolver isso, né? E pontuar esses problemas e ir em busca das soluções disso. Então, quando chegou 2012 para 2013, eu não vou dizer que eu estava preparado, mas talvez eu já estivesse alguns passos à frente, né, de quem conseguiu observar que agora era a hora de fazer as próteses dentogengivais em cerâmica, né? E foi assim que foi a minha busca pela dentogengival, né? Foi assim que foi a minha paixão pela dentogengival. Eu trabalhava dentro de um laboratório que não tinha ninguém especializado nessa área e eu enxerguei a oportunidade da minha vida ali, né? E foi assim que foi. E tá até hoje assim, né? Já faz alguns anos já. Ah, mas que legal. Mas é bem isso que você falou, que você disse ali no começo, né? O que a prótese total te deu, né, de experiência. Eu sempre falo, né? Para quem está começando na área técnica agora, está começando a fazer curso de prótese e está na dúvida que área seguir, não é puxando sardinha para o meu lado um pouco, sim. Mas assim, eu sempre indico a prótese total, porque você vai ter uma visão global de tudo, sabe? Você vai ter um conhecimento não só de um dente específico. Você não vai saber duas coisas, né? Duas coisas que eu sempre indico, né? Anatomia dental, anatomia e escultura dental, imprescindível, tá? E a prótese total, porque ela te ensina muito, muito além só dos dentes. Sim, ela vai te dar uma visão global. Ela te ensina a entender como funciona o suporte labial, ela te ensina a entender como funciona a parte funcional, né? Então ela te ensina muita coisa. Então isso agrega muito conhecimento. Para quem já tem um domínio anatômico, entender a reabilitação, né, voltada à prótese total, é muito válido, né? Assim, a prótese total, eu acho que ela eu vejo muita gente comentando, mas eu acho que ela é a mãe de todas as reabilitações.
Os Sim, com certeza. Mas conceitos mesmo. antigos são utilizados até hoje. Não importa se for na odontologia digital. Os princípios, né, da reabilitação em prótese total, elas são utilizadas há muitos anos. E elas se conservam, né? E sim, você usa muito isso para qualquer tipo de prótese que você for fazer, né? O posicionamento dos dentes, o posicionamento do arco, tudo que você aprendeu ali sobre dimensão vertical, né? Igual você falou, suporte labial. Então, tudo você tira da prótese total, mesmo que você vai fazer um elemento ou dois só, né? Você tem uma referência ali de inclinação do volume. Com certeza. Então, te dá muita visão, né? E que vai te ajudar, consequentemente, depois, quando você passar para uma outra área, mesmo para digital ou para cerâmica, ou enfim, metal, tudo é válido, né? Você com certeza vai levar todas esse conhecimento que você teve na prótese total, vai servir para todas as áreas. Exatamente. Por isso que eu sou apaixonada por PT. PT e protocolo. Eu também, só que eu faço em vidro, você faz em resina. É a única diferença. Não, é verdade. É assim, eu vejo assim que realmente o meu trabalho mudou muito, principalmente esteticamente, né? Depois que eu comecei a acompanhar o trabalho do Gino, então, que eu comecei a ver como ele reproduzia a prótese dele, é verdade, você sabe disso? Como ele conseguia um resultado tão natural nas próteses dele, eu ficava também, meu Deus, como que ele consegue fazer isso? Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso também na resina. Porque eu não conseguia, e eu tentava, e eu não conseguia um resultado tão natural. Claro que ainda tenho muito que melhorar, a gente sempre tem que melhorar, sempre tem que aprender. Se melhorar, daí, meu Deus do céu, vamos fazer o quê? Eu vou ter que parar. Não, mas a gente sempre tem o que aprender, sempre tem novas técnicas, novos materiais, novas coisas, né? Mas assim, eu vejo acho que tem que fazer cerâmica para melhorar. Claro, né? É verdade, tem que praticar, né, agora, né? Já fiz quantos cursos teus já? Então, tá na hora de fazer cerâmica agora. Dividir comigo aqui, né, cara? É muita coisa a fazer. É verdade. O pessoal tá ali, falando que vocês não citaram a PPR. Sim, com certeza. A PPR também. A PPR Mas eu vou falar para você, Milton, eu vou te falar por que não citei PPR. Porque, cara, eu não gosto de fazer PPR, não. Desculpa. Eu também não. Assim, estrutura metálica eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz. Eu faço só a montagem, acrilização, mas geralmente é uns casos bem complicadinhos, assim. Também não é muito a minha praia, não. Prefiro reabilitação total, com certeza. Você também, né? Até no dente gengival, quando você tem que pegar, olha essa taxinha. Eu não, tipo, reabilitação total é o que eu prefiro sempre, né? Eu consigo trabalhar tudo. Sempre é uma dificuldade maior, né? Quando você tem que fazer ali uma dente gengival de 3 elementos, por exemplo, 3 anteriores, é super complicado, muito mais complexo, né? PPR, é verdade, aí PPR ninguém gosta. Mas por isso, cara, tem que ter os caras bons, né? Sim, exatamente. Por isso que tem os caras que fazem só isso, né? Porque daí eles já não Mas tem eu fiz, como viu? fazer. Só pra você saber, eu fiz bastante PPR também. Fez passei por esse setor também. Não tinha que fazer, né, cara? Trabalhava eu tinha um laboratóriozinho pequeno e às vezes eu tava sem fazer nada, o cara mandava uma PPR, eu tinha que abraçar, né? Garantir um mês, né? E aí eu arrumava um problema. Geralmente quem faz PPR só faz PPR, né? Dificilmente quem faz um pouquinho de tudo. Geralmente quem faz PPR é muito bom em PPR e só faz aquilo, tipo, porque tem que ter. A gente precisa dessas pessoas, né? O PPR foi o cão que botou para nós fazer. Esse art, né, cara? Ele tem que dar o comentário dele aqui. O Frank Kaiser, é fera na PPR, é verdade, uma referência para nós, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o enceramento. A gente já está mudando o assunto. Foco, amor. Foco nas coisas que a gente vai falar. Então, eu estava falando lá que eu consegui enxergar o jeito. Você me mostrou, né, da forma como você faz. E quando eu percebi isso, eu vi que é muito mais natural, né, e muito mais fácil de reproduzir do que a forma que a gente aprende, que a gente está acostumado. Porque é só você entendendo realmente as estruturas internas, né, Ginton, que o Ginton sempre fala, as estruturas ósseas, né? Fale um pouquinho sobre isso, assim, o que você acha que é importante saber sobre as estruturas internas para conseguir reproduzir um trabalho natural, de forma natural. Na verdade, eu vejo assim que a grande dificuldade, né, do técnico é
entender as estruturas internas, entender como funciona o processo alveolar. Por quê? Né? Por que tem essa dificuldade? Né? Porque a gente não tem isso na nossa formação acadêmica. Né? Na nossa formação, se você, quem frequentou a escola de prótese sabe que a gente não viu nada sobre isso, né? Sobre a matéria sobre a disciplina de periodontia, por exemplo, né? Tecido gengival, osso alveolar, tudo que engloba todo o processo alveolar. A gente não teve essa disciplina, né, na nossa formação, tá? O que a gente aprendeu foi muito pouco, né? A gente aprendeu pouquíssima coisa na disciplina de prótese total sobre gengiva. Então, isso acaba que a gente focou muito sobre reproduzir um dente, né? Sobre reproduzir a anatomia dental e se deixou muito de lado sobre o complexo, né? Sobre o complexo gengival, né? Sobre a periodontia. A gente Eu não acho que teve até pelo tempo mesmo, né? O curso técnico é 2 anos. Mas, então, foi 2 digamos anos. assim, eu vejo que não é... Porque, assim, o tempo, a gente aprende um pouquinho de cada coisa, mas não existiu esse foco, né? De você entender isso, né? Que isso tem que ser reproduzido, né? O complexo alveolar tem que ser reproduzido de dentro para fora. E essa é a grande dificuldade, né? De se entender. Isso eu acho que é uma herança negativa da prótese total, porque se reproduz de fora para dentro. Não se pensa, né, como uma reprodução de dentro para fora, reproduzindo o osso, né, reproduzindo o periósteo, e daí sim recobrindo com tecido gengival. Muito pelo contrário, a gente fazia coroa clínica, que era a montagem dos dentes de estoque, e se completava com toda a parte gengival. Não se tinha porção radicular. Sem prestar atenção para aquilo mesmo, né? Tipo, só preenchia. Exatamente. Só preenchia aquele espaço ali. Só preenchia o espaço como se não existisse nada de estrutura interna. Né? Então, essa eu acho que é uma herança, todo o mesmo nível, né? Toda aquela coisa toda exatamente. Reta. Essa eu acho que é a herança negativa da prótese total. Claro que hoje em dia, eu vejo que os técnicos estão mudando esse conceito, né? Estão entendendo, né, a importância de se reproduzir de dentro para fora. Tá? Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Você entender como funciona o complexo alveolar. Por exemplo, a gente tem osso alveolar, tá? Periósteo e recobrimento de tecido gengival. E não esquecendo que os dentes, né, tem coroa clínica e coroa anatômica, né? O que é a coroa anatômica? É o que envolve também a parte radicular, né, do dente. E tudo isso faz com que exista um volume, um contorno e um design para tudo isso, para depois você recobrir com tecido gengival. E essa eu acho que é a grande sacada aí, que eu acho que você entendeu, e por isso que eu consigo ver nas tuas reabilitações, né, no teu ensinamento, né, que eu vejo no ensinamento do Ert também, que estava ali comentando, e de alguns outros também, né, que já conseguiram entender que é importante você fazer as estruturas internas antes de começar a fazer todo o recobrimento de tecido gengival. Essa é a grande dificuldade do técnico, né, porque não teve essa disciplina lá atrás, não teve a sua formação, né, e poder entender isso, quanto é importante para você recobrir esse tecido gengival. Tá? Ó, uma coisa que eu falo sempre no meu curso, né, o tecido gengival, ele tem uma espessura, ela não é muito espesso. A parte mais espessa é a parte da papila, né? Onde a gente vai ter lá 3, 4 milímetros de espessura. O restante é 1 milímetro, 1,5 milímetro. Agora imagina só você fazer tudo isso, recobrir todo esse espaço, tem lá 5, 6 milímetros de gengiva, né? De resina rosa ou de cerâmica rosa. É impossível você conseguir, né, uma naturalidade, né? Se você não está conseguindo reproduzir um tecido, né? Você não está conseguindo reproduzir o que a natureza está te mostrando. Tá? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade e o que a gente precisa sempre estar observando. Sim, não, com certeza. E fica muito mais fácil, depois que você entende, fica óbvio, né? Parece que fica óbvio. Então, aí você não consegue fazer diferente. Você não consegue mais fazer diferente. Até mesmo a montagem dos dentes, né? A gente está acostumado a montar dente vendo só a coroa clínica, né? A partir do momento que você treinar o teu olho para enxergar que existe uma raiz ali, é muito mais fácil você montar. Porque você sabe que
né? Você sabe que a raiz do lateral é muito menor do que a raiz do canino. Então, você nunca vai poder jogar o lateral colo dele para fora e o canino para dentro. Porque se você imaginar que tem uma raiz ali, aquele colo... Eu sempre falo para as meninas que estão aqui trabalhando comigo, para o pessoal que está fazendo curso comigo. Às vezes eu corrijo as montagens, né? Então, eu sempre tento fazer as pessoas entenderem e enxergar que existe uma raiz ali. Não existe, mas fingir que existe. Porque eu falo, se existisse uma raiz nesse teu lateral, onde que ela estaria? Mas é importante. Fora, né, da prótese. Então, com certeza, não dá para ser nessa posição esse dente. Esse dente tá numa posição errada. Às vezes, se você for ver as montagens, se você fosse imaginar raiz, tem raiz com raiz, né? Encostando. Sim, então se tivesse duas raízes, não dá. É impossível fazer aquele tipo de posicionamento, né? Então é importante a gente entender isso, é importante você ter essa consciência que tudo tem sentido. Você girou um dente, ele gira todo o complexo gira, também sofre uma modificação, né? Papila sofre modificação, você expõe o outro dente que está, o outro dente vizinho, né? Sim. Então, assim, você expõe mais a face, você fez uma distalização, você expõe mais a face mesial. Então, tudo isso é importante a gente entender. Não achar que o dente é de borracha, né? Que as raízes são de borracha. A gente precisa entender isso, né? Sim, com certeza. Para ter um trabalho mais natural, para conseguir ter um resultado mais natural. Mas a partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil de reproduzir, né? Até as caracterizações mesmo, na própria resina, né? A coloração que você vai usar, é só tentar ali. Hoje em dia tem ali do STG, tem os pigmentos intensos, né? Tem o roxo intenso e o vermelho intenso, que você consegue reproduzir isso que o Ginton falou do periósteo. Explica um pouco mais sobre o periósteo. Sempre que eu falo, alguém sempre me pergunta, mas o que é o periósteo? Como que faz isso? Periósteo? Não sei, não me lembro mais. O periósteo é o seguinte, pessoal. O periósteo é uma membrana conectiva que reveste o osso alveolar. Tá? E essa membrana, ela tem uma irrigação, né, sanguínea, e ela é bem avermelhada, tá? É um tecido conectivo, né? Ela é bem avermelhada. Então, toda vez que eu vou fazer uma reabilitação, depois que eu faço da parte óssea, né? Eu faço todo o contorno ósseo, respeitando bossa canina, tá? Volume nasolabial, essa depressão do lateral, aí eu recubro, né? Eu faço o recobrimento com o periósteo, né? Que seria, o que eu uso como periósteo, né? Qual que é a massa que eu uso como periósteo, ou qual seria o que eu usaria como periósteo? É uma massa, ou uma cera, ou uma resina mais avermelhada, que emite mais essa parte de vasos sanguíneos, tá? Inclusive hoje, quem não viu, acho que foi ontem, se não me engano, saiu uma postagem sobre estruturas internas lá no meu Instagram. É verdade, bem legal mesmo. Então, quem não viu, no teu perfil, vai lá no meu Instagram, vai no meu né? perfil do Instagram, que vai estar explicando um pouco sobre isso, tá? Sobre o periósteo, né? Então, assim, é bem importante isso. E aí, depois disso, né, eu elejo uma cor matiz, né? Que aí sim, foi a cor que eu tomei como matiz. Lá na boca do paciente, eu faço todo esse recobrimento e depois eu elejo eu faço um mapeamento. Quais são as cores, né, do mapeamento? Quais são as cores dos nuances, né? Se é o vermelho, se é o preto, se é o marrom, né? Ou se é o laranja, né? Enfim. E aí sim eu vou lá e faço a caracterização usando os devidos nuances, tá? Então eu fujo um pouco da receita. Por quê? Porque assim, a gente tem que fugir um pouquinho da receita. É legal a receita, já tá tudo pronto, mas às vezes não combina com tudo, tá? Então o meu paciente, às vezes ele quer uma coisa mais personalizada, um trabalho mais personalizado. E é assim que eu visualizo, tá? Eu vou criando essas estruturas de dentro para fora. Deu para entender mais ou menos? Sim, deu para entender. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que o pessoal está falando aqui. Qual a marca da cera que vocês utilizam? Eu uso Formaden, eu uso cera da Reinfert, né? Eu uso cera do Thomas Gomes, que você traz para mim. Às vezes, né? Quando você sobra um pouquinho, você traz um pouco para mim. A do Ângelo também, que eu levei para você. A do Ângelo também. Eu levei, mas peguei de volta. Vou levar de volta. Ô, Ângelo, manda uma para mim, cara, que você falou para ela trazer para mim, cara, ela levou de volta. Eu levo, amanhã eu levo para você. Tá difícil, tem que mandar endereçado para mim, Ângelo. Porque, cara, é difícil o negócio, meu.
Não, as do Ângelo tá bem legal. A cor dela e a fixação também, Ó, nossa, tá... tem uma pergunta legal, deixa eu responder essa pergunta aqui. Estou no início da carreira, tenho dúvida, qual é a minha área? Qual dica vocês dariam para quem está iniciando? Que vocês sofreram mais? Eu sempre falo isso, né, Karine? Eu sempre falo uma coisa, cara, o que eu mais sofri na minha carreira foi a falta do conhecimento, né? Então, assim, enquanto você não tem conhecimento, você nem tem como escolher nada. Você não tem como se identificar com nenhuma área. Então, é importante você conhecer todas as áreas, tá? Até as áreas, talvez, que você vai eleger só para você saber que essa não é a área que você quer atuar, tá? É importante isso, né? Mas, olha só, conhecimento não ocupa espaço. Então, é importante que você, principalmente, que eu sempre falo, anatomia, escultura dental e prótese total, tá? Entender os conceitos da reabilitação de uma prótese total. E isso vai te fazer ter um entendimento muito amplo para qualquer outra área que você vá migrar, até na área digital, tá bom? Então, as dúvidas, eu vejo assim, eu sempre tive muita certeza que eu queria fazer cerâmica, né? Então, todas as outras áreas foi para agregar conhecimento. Tá? E isso me ajudou muito na área que eu atuo hoje, tá? Então, conhecimento nunca é demais, né? Outra coisa, você tem que se identificar com o que você faz. Não pode fazer o que você não tem paixão por fazer, né? Se você não gosta de fazer cerâmica, não faz sentido você fazer cerâmica, né? Faz sentido, se você gosta de fazer prótese total, faz sentido você fazer prótese total, né? Independente de qualquer coisa. Então, é essa a dica que eu te dou, tá? Vá em busca do que você gosta de fazer. Só que tente contemplar o maior conhecimento possível, tá? Adquirir a maior quantidade de conhecimento possível. Tem umas perguntas aqui, ó. O Danilo perguntou: produção ou trabalho personalizado? Depende, Danilo. Eu acho que os dois são importantes, né? Assim, Com certeza absoluta. para mim, eu trabalhei muitos anos num laboratório de produção e era muito, muito, muito volume. Isso foi muito bom para mim, porque assim, eu ganhei muita experiência, né? Porque eu tive muito volume de trabalho e eu aprendi a trabalhar rápido, né? Então também errei muito, né? Porque, né? A gente erra, e que bom que a gente erra e a gente aprende com os erros. E agora eu estou numa outra fase que eu estou fazendo mais trabalho personalizado. Mas você unir as duas coisas é muito importante, sabe? Não tem, ó, deixa eu dar um parecer. Não tem como você chegar no trabalho personalizado sem passar pela produção. A produção é que forja você a ter conhecimento para você chegar no personalizado. Tá? Hoje, eu trabalho nas duas áreas. Com certeza, muito mais, né? Tipo assim, eu coordeno algumas situações, né? Mas olha só, para você chegar na parte de personalizados, você tem que dominar a produção, produzir com qualidade, né? Por quê? Porque o personalizado, não ache que é a parte melhor do mundo, não. Por quê? Pressão é muito maior, o paciente vai estar pagando um valor diferenciado, ele quer o trabalho no mínimo, na mínima quantidade de tempo, né? Então, assim, eu vejo que você precisa trabalhar um pouco dos dois, tá? A gente precisa entender tudo, né, do processo para poder oferecer as duas opções, tá? Sim, verdade. O Diogo aqui da Ilha da Madeira tá falando aqui uma observação importante, né? Ele falou: na minha opinião, tem que começar a verter modelos, né, e articulação, parte de pia. Realmente, isso é muito importante. A gente tem que saber vazar um modelo, tem que saber fazer uma articulação, porque se você não sabe fazer aquilo, como que você vai poder... às vezes acontece algum problema no teu trabalho, algum erro, e você não sabe identificar, porque você não sabe quais são as etapas anteriores do teu trabalho, entendeu? Então, é muito importante você saber realmente vazar o modelo, saber as proporções pó e líquido, saber tudo, né? Saber fazer uma articulação, até mesmo para você saber se virar sozinho, né? Se não tem ali a pessoa para fazer aquele trabalho, você não fica parado. Você não fica travado ali esperando alguém fazer para você. Não, você vai lá e faz, né? Então, isso é bem importante mesmo, né? Tipo, hoje mesmo, né, a gente sempre, de vez em quando tem que vazar um modelo, tem que fazer uma articulação, a gente faz, porque não tem essa, assim, a gente não, sabe... e assim, tipo assim, ó, eu viajo por tudo que é lado aí, né, meu? Se eu não soubesse vazar um modelo, eu tava lascado, né? Se eu soubesse como fazer um modelo, como fazer essa parte inicial, né, que é imprescindível, né? A gente, às vezes, se encontra, tem que vazar um modelo, tem que vazar, tem que troquelar, tem que ter o conceito, né? O inicial, né? E tem que saber fazer bem feito para você saber cobrar também, né? Às vezes você tá
eu tenho um laboratório, então se eu não souber fazer, como que eu vou ensinar? Como que eu vou treinar alguém para fazer para mim, entendeu? Então, primeiro eu tenho que saber fazer para depois poder ensinar. Isso é bem importante, Diogo, bem lembrado. A gente esquece um pouco, né, da Exatamente. parte do gesso ali. Vamos lá, quem mais? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Podem perguntar. Tem bastante aqui que passou para cima ali. Tudo é importante, modelo individual, todas as fases ali, né? Não tem uma mais importante que a outra, né? Mas, assim, de uma maneira geral, ali o que a gente quis dizer realmente é que dá uma visão global ali, a prótese total e a anatomia, que você pode usar para todas as coisas, né? Pessoal, vou estar em Goiânia essa semana, na Dental Globo. Olha, tem um pessoal aí que vai estar matriculado lá, a gente se vê lá. O APT, o enceramento e o provisório é a ponte para cerâmica, tanto o protocolo cerâmico como os dentes individuais. Sim, com certeza, né? Para você passar para cerâmica, você tem que entender de anatomia, você tem que entender de enceramento, né? Se for fazer protocolo, você tem que entender de prótese total, né? É isso aí. Olha, setor de triagem, Fabiano. Fabiano está falando que o setor de triagem, isso é uma coisa muito importante. Eu vejo que tem muito laboratório que não se preocupa muito com essa parte, né? Então, assim, às vezes pega uma pessoa inexperiente para deixar nesse setor, uma secretária, uma recepcionista que não foi treinada para isso, para identificar um trabalho. Quem acompanhou a live que o Ginton fez semana passada com o Darlos, né? Foi com o Darlos Soares, foi exatamente sobre isso, a importância de fazer uma triagem, né? E saber identificar realmente o trabalho, qual vai ser o destino final dele, até se tiver alguma solicitação para fazer com o dentista no momento. Tá, deixa eu falar um pouco sobre uma pergunta que eu vi aqui, ó. Uhum. Satisfação em ouvir a paciente falar que ficou com aparência nova devido ao preenchimento dando volume nos lábios superiores, tá? Esse é um detalhe interessante, né? Quando a gente fala em reabilitação total, preenchimento superior. É muito importante a gente entender, né, o design, né, o que a gente precisa fazer de contorno, como posicionar, né, a maxila, né, como você posicionar a parte superior, né, da tua reabilitação. Tá? Eu vejo assim que as pessoas às vezes na hora às vezes não dão tanta importância para o rolete de cera, né? Como você configurar um rolete de uma maneira correta, tá? Então eu uso assim tem uma regrinha básica, né? Que isso a gente vem aplicando já faz algum tempo, tá? Que é o que? Você medir pelo forame, né? Pela papila incisiva, tá? Medir de 10 a 12 milímetros para fazer o arco facial, né? Para fazer o arco vestibular, desculpa. E a altura da área posterior fazer em torno de 10 milímetros, tá? Lá na área posterior, tá? Que seria a altura da coroa clínica, né? Então você já mandaria um rodete de cera já um pouco mais ajustado, né? Por quê? Geralmente a gente tem aqui algumas estruturas que não participam do processo de reabsorção alveolar, né? Que é o forame incisivo, né? Você vai ter a reabsorção toda vestibular, todo o alvéolo, mas ele vai parar no forame incisivo. Então você pode usar o forame incisivo como marcação para você reposicionar o teu arco vestibular, tá? Então é muito importante para você gerar um volume, né, um suporte labial adequado, você entender isso, né, e posicionar de maneira correta. Outro detalhe importante é o design, né, da tábua óssea vestibular. A gente vê que a bossa canina ela é mais pronunciada, né? A gente tem um volume nasolabial mais pronunciado. E se você pegar aí em cima do teu lateral, você tem uma depressão no teu lateral. Que isso vai fazer o contorno, né, do arco do cupido. Vai gerar as linhas de filtro, tá? E vai fazer o contorno do arco do cupido. Isso é muito importante para você conseguir um contorno labial correto, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção nisso, porque quem faz prótese total está diretamente fazendo exatamente isso que eu estou falando, tá? Então, reposicione da maneira correta. Sim, faz toda a diferença mesmo, né? Que senão a gente vê o paciente de boca fechada, você já identifica se ele usa prótese total ou não, se ela foi feita toda reta, porque aquele lábio ali você vê sem movimento, né? Tá tudo reto, tá tudo um volume só, não tem esse arco de cupido aí que o Ginton falou. Então a gente tem que reproduzir isso na prótese total para que ele fique mais natural. Então, assim, às vezes fala, mas a gengiva nem aparece, o paciente só vai mostrar, tem o sorriso baixo, não mostra nem as papilas, nem se preocupe com o enceramento da gengiva, pode fazer tudo liso. Não.
Não é isso, porque mesmo o paciente que não mostra gengiva, mesmo o paciente que está de boca fechada, com o lábio em repouso, você percebe uma naturalidade se foi planejado dessa maneira, se você reproduziu essas estruturas internas de uma forma natural, né? Na gengiva, o volume correto de bossa canina, né? O volume anterior aqui para formar o arco do cupido, uma depressão no lateral. Então, reproduzindo isso, com certeza o paciente vai ficar muito mais satisfeito, mesmo ele não sabendo o que aconteceu ali, o que você fez, né? Com certeza vai ficar muito mais bonito o lábio, não só pelo dente, mas a gengiva é muito, muito importante. Estão perguntando aqui do workshop, pessoal. Não percam o workshop dia 10 de março, tá? Online gratuito. Só que vocês têm que se inscrever para participar, tá? Então, ali na minha página, aqui na minha página do Instagram, depois vocês vão lá, clicam no link, tá? E se inscrevam para participar. Que daí lá a gente vai mandar todas as informações, o link de acesso, tá? Estão perguntando também se precisa ter curso técnico para fazer meu curso. Não, não precisa, Pedro. Tá? Não, precisa ter, não sei, precisa ter uma formação, pelo menos mas entender a tem parte muita técnica. gente que trabalha já no laboratório há anos, né? E que não tem o curso técnico, mas que já tem uma experiência. Não, mas não é qualquer leigo que vai fazer teu curso. Sim, com certeza. Claro. Sim, não. Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma noção básica ali da prótese total, pelo menos ali. Tem gente que nunca fez protocolo e tal, mas tem uma ideia de prótese total aí, tranquilo, dá para fazer sim, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui que você perguntou. Como que se divide a gengiva? Eu quero te perguntar. Como eu divido ou como se divide? Como se divide? Como é a divisão da gengiva? Então, a gengiva ela se divide basicamente em 3 partes, né? Gengiva livre, gengiva inserida e junção mucogengival. Então, assim, é muito importante a gente entender quais características tem cada uma, para que você consiga trazer a maior naturalidade possível, né, para a sua prótese. E isso é bem importante, porque eu vejo que muita gente faz a prótese e vai lá, faz um polimento tudo liso, sem textura, né? Aí tem aquela polêmica, mas se eu fizer casca de laranja vai impactar alimento, se eu fizer textura vai impactar alimento. Então isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa, né? Para que você não gere realmente uma retenção. Mas é importante que a gengiva livre, por exemplo, né? Talvez para quem não saiba, a gengiva livre é a parte da gengiva que contorna a cervical dos dentes, né? E ela forma o suco gengival, né? É aquela parte, aquele colarinho que circula a cervical dos dentes, né? Então ela tem um aspecto um pouco mais opaco, né? Mais fosco. Já acima dela está a gengiva inserida, que é a região onde tem uma faixa, né, de gengiva queratinizada, onde tem maior fibras, tem fibras de colágeno. Então é onde gera aquela característica de gengiva inserida, né, de gengiva pontilhada, tá? De textura pontilhada, né, que seria a casca de laranja. E logo acima vai estar a junção mucogengival, que é aquela depressão onde você observa, onde você entra para a parte da mucosa alveolar. Tá? Então é importante fazer essas divisões para que você tenha uma característica mais natural no teu dente, né? E também, assim, tome cuidado com veias, né? Porque as veias, elas não estão em toda a parte da gengiva. Então, na papila, quase você não vê veias. Ali na gengiva livre não tem ligação. Então, você vai usar veias em prótese total só ali nessa junção mucogengival, nessa região que é mais irrigada, que mais tem vascularizada, né? Intensa. Então, em protocolo, por exemplo, eu não ponho veia. Porque é muito raro eu fazer um protocolo alto que eu faça essa junção mucogengival. Então, eu geralmente não coloco. Bem observado isso, né? Porque às vezes você não reabilita até a mucosa alveolar. Você reabilita até a junção mucogengival, até onde ela entra para a mucosa alveolar. Na verdade, a maioria dos casos são assim, né? Então a gente faz só a faixa de gengiva queratinizada. E tem alguns casos que não teve tanta perda óssea que você vai fazer o quê? Só a faixa
né? Tipo de papila e um pouquinho a mais, um pouquinho acima da papila. Então você não precisa reproduzir todas as texturas numa simples faixa de papila, né? Sim, Tem que ter exatamente. essa coerência, tá? Aham. Ó, É. tem bastante pergunta aí, não sei se você quer Ó, o comentar. doutor Guilherme está perguntando aqui se a resina é mais leve e mais macia em relação ao protocolo cerâmico, se isso pode influenciar na saúde dos implantes ao longo dos anos. Ó, eu creio que sim. Eu creio que sim, né? Só que tem várias hipóteses, vamos Tem dizer vários assim, tem estudos, né? várias contradições, né, em É, relação a isso. É lógico que uma oclusão balanceada, com um ajuste funcional bem feito, tudo tem longevidade, né? Agora, até uma prótese em acrílico, uma prótese em resina mal ajustada, vai ter vai ter os seus prejuízos, né, para o meio oral. Então, sim. tudo E isso também vai por ele ter de um acordo com desgaste o mais que... rápido também, acaba tendo uma Exatamente. perfuração A vertical gente mais tem, a gente tem rápida. um, a gente tem que ter um equilíbrio, porque uma prótese em resina não tem uma longevidade funcional, onde você vai ter outros prejuízos, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, tá? Tem que ter um equilíbrio. Uma prótese bem ajustada, né? É, é uma reabilitação. Só você comparar só material, a gente não consegue ter um equilíbrio só comparando o material. Tá? Sim. Tem que comparar uma técnica, né? Que foi utilizada para fazer a confecção do trabalho. O Rafael Caetano está perguntando aqui sobre, para você, Gi, como que você determina a compressão da gengiva no paciente para equilibrar a higienização e acomodação das peças? Rafael, isso também está totalmente ligado ao perfil periodontal que o paciente tem, né? Ao biotipo periodontal que o paciente tem. Se for um biotipo espesso, você vai poder dar um tipo de compressão, tá? Pode ser um pouco maior. Se for um biotipo fino, você não tem como dar muita compressão, porque ela já está muito próxima ao osso, né? Então, isso tudo varia de paciente para paciente. Não é uma regra que eu posso te falar, comprima lá meio milímetro, 1 milímetro, tá? Eu não tenho como te passar isso como regra, né? Isso vai de paciente para paciente. Detalhe, né? A base, ela tem que ser convexa, não pode ser côncava, tá? Então, para você gerar isso, para você ter uma condição de higiene, né, adequada, infelizmente, você não tem como fazer isso só na prótese definitiva. Isso tem que ser já gerado desde o provisório, né? Tem que ser condicionado com o provisório, para que você crie uma base realmente que seja convexa, tá? Então, é impossível essa responsabilidade ser apenas do técnico. Tem que ser Sim, dividido totalmente com o clínico, tá? Para quê? Para que exatamente. isso seja planejado também, tá? Isso faz parte do planejamento. É difícil hoje, quando eu recebo um trabalho onde não teve essa parte do planejamento não foi pensada, e eu consegui fazer essa parte funcionalmente correta, né? Onde eu consiga gerar uma base convexa, onde eu não tive um condicionamento da parte gengival. Ou às vezes nem é posicionamento mesmo, às vezes não foi feita uma planificação do rebordo antes da Exatamente. colocação dos implantes, aí ficou uma crista óssea ali, então não é nem tecido, nem que queira vai comprimir aquele tecido, entendeu? Porque é o osso que tem ali. Então não tem mesmo o que fazer, a não ser Mas é fazer uma justamente, tela, fazer. é justamente por isso, né? Pelo perfil, né? Pelo biotipo periodontal. Se é um biotipo fino, não tem como comprimir. Se é um biotipo espesso, você tem, né? Você tem a espessura do tecido que você consegue fazer uma compressão. Então, tudo isso está relacionado. Outra coisa também importante, se for uma compressão demasiada, você pode induzir a uma reabsorção óssea também. Então, tudo isso tem que ser planejado. Não tem uma regra geral para isso, tá? Ó, vamos falar sobre um negócio que legal. Em relação à impactação de alimentos em regiões texturizadas, já vi técnicos que usam Megacil para selar as texturas sobre essa técnica. Vocês já viram alguma informação que comprove a eficácia? Fala você que né, na parte de resinas tem uma maior experiência do que eu. Então, eu já usei Megacil, eu não tive uma boa experiência, porque assim, depois de um tempo, essas próteses voltavam no laboratório, às vezes para fazer um embasamento ou até mesmo um polimento, e ele começava a soltar quando era feito na vestibular, sabe? Ele não sei se foi falha minha, de algum erro que eu fiz na aplicação,
Mas eu usei há muitos anos atrás e ela soltava, ela fazia tipo uma película mesmo, como se ela saísse aquela película com o tempo começar a descamar. Então eu parei de usar. Então eu não tenho muita experiência com isso para te dizer se realmente funciona ou não. O que eu sei, assim, o que eu faço nas minhas próteses, essa textura, eu faço ela muito superficial, de uma forma que não perfure a cera, né, consequentemente a resina, para não ter esse acúmulo de alimento, uma forma que eu consiga polir, para ela não ter, que o paciente consiga higienizar tranquilamente. Eu acho que o polimento mecânico ainda é melhor do que o químico, né, do que esse foto, né? Essa é a Isso. minha opinião, né? Pode ser que alguém tenha um excelente resultado com isso, mas eu realmente não tenho muita prática com isso para te dizer. Eu tive uma experiência ruim lá atrás e não prossegui, não dei muita continuidade. Tem bastante pergunta aí relacionada à próstata total. Quando os dentes ficam vestibularizados em relação ao osso, vocês fazem a barra em cima do osso? Ou pode ficar mais vestibularizado, logo abaixo os dentes de estoque? Olha, então, nesse caso é quando não foi feita uma osteotomia, né? Então, assim, o rebordo tá aqui e o dente tá aqui, é isso, né, que você quis dizer? Então, assim, não tem o que fazer. Você tem que fazer uma celinha ali, né? Tem que deixar, tentar comprimir um pouco o tecido, deixar ela um pouco mais em rampa, né? Uma rampa, assim, para o paciente conseguir higienizar e não abraçando ela, assim, né? Não deixar ela côncava, tentar deixar ela mais reta, né? Se o rebordo tá aqui, o colo do dente tá aqui em cima, tentar fazer uma rampa o mais liso possível, né? Talvez você vai precisar colocar um pouco mais de pressão, mais platista, para o paciente tentar conseguir higienizar, mas eu acho que isso tem situação ali que foi realmente falha de planejamento, ou situação que realmente não tem o que fazer, né? Não tem osso, enfim, tem inúmeras situações, né? As ceras para escultura, qual você indica? Então, você tem que usar uma cera que ela seja mais rígida, tá? Senão, ela não pode ser muito mole para ter uma resistência dos dentes e você conseguir fazer as texturas, tá? Ela tem que ter um poder de fixação também, para não soltar os dentes na hora da inclusão, não soltar na hora da prova, tá? E ela tem que ter uma coloração não tão opaca, eu acho que ela tem que ser mais translúcida para ela ficar mais bonita em boca, na minha opinião, né? Então, assim, tem várias ceras no mercado, cada uma tem as suas vantagens, né? A cera do Thomas Gomes eu gosto muito dela, porque a fixação dela, assim, é fantástica. Só que em contrapartida, em alguns casos, ela fica muito opaca em boca. Então, eu dou uma mesclada com uma cera um pouco mais translúcida, né? Para eu conseguir um efeito de raiz, aquele efeito de raiz, eu uso da forma DEM, que eu uso a dentina, a cera de dentina saturada, né? Uhum. Então, depende. Essa do Ângelo, ele tem as 3 cores de rosa. Então, rosa claro, rosa média, rosa escuro. Né? Eu gosto de usar ela por cima também ali, porque eu consigo fazer uma textura bem legal, ela é mais firme. Então, você tem que tentar e ver qual que você se adapta mais, mas procurar uma cera própria para escultura mesmo, sabe? Que você consiga reproduzir essas estruturas internas. Aí tem umas latinhas pequenininhas, assim, que tem vários pigmentos bem fortes. Tem preto, tem marrom, tem roxo, vermelho. É importante saber utilizar também, tem que dissolver ele com as outras ceras, Sim, né? Para tem poder que ir criar uma nuance. dissolvendo. É mais fácil trabalhar com elas com um gotejador elétrico, porque senão é difícil, né? Porque daí você mistura ela ali e aí você trabalha a coloração da própria cera ali. Você dá uma intensificada em alguns pontos, né? Isso. E como que você faz a textura casca de laranja na cera? Então a textura eu faço com. Olha que eu faço com escovinha de dente, mentira. Eu fazia com escovinha de dente antes, tá? Só que era esse problema que eu tinha. Eu causava microperfurações na cera e, consequentemente, na resina. E na hora do polimento, ela já saía toda preenchida de pedra pomes ali. Ó, Saía. tem uma menina que já perguntou 3 vezes ali o negócio. Responde ela ali, senão ela vai entrar Cadê? na live. Onde? Tamires Santa Fosta. Vai fazer demonstração no teu workshop? Ela perguntou umas 8 vezes aí. Responde ela. Aqui a Tamires, no workshop. Você vai fazer demonstração? Eu vou passar toda a técnica que eu faço ali. Eu acho que eu vou fazer, sim. Vou ver ainda, Tamires. Não sei. Vamos ver ali.
Daí, assim, deixa eu só terminar de responder ali como que eu faço. Tamires, eu vou ensinar a caracterização, a textura no workshop, sim, vou ensinar tudo isso, tá? Eu faço com uma esponjinha, tá? Com uma esponjinha macia e um flambador, que é aquele acendedorzinho de charuto. Daí eu consigo fazer uma textura suave, mas que dá um efeito legal. E que eu consigo, que ele sai na resina, né? Mas É superficial, né? Não fica mais perfurado, né? superficial, isso, não fica impactando o alimento. Ali perguntaram entre ser a 9 e 7, com certeza a 9 é bem melhor. Ainda não é assim a mais indicada para seroplastia, que você não vai conseguir reproduzir todas as características dela, né? Mas com certeza ela é melhor do que a 7. A cor dela é bem bonita. A Gensivax é legal, verdade. Hemodonto também. Hemodonto eu já ouvi falar dela, o Ert usa Brincadeira, tá, bastante. Tamires? É brincadeira, tá? O quê? Eu tô atrasada aqui nas conversas, eu não tô vendo onde você tá. Eles falaram que a Tamires é perseverante. Não, então tá, amor, vai encerrar a live em 2 minutos aí. Sim. Então tá, Nossa, pessoal. Obrigada, tá, por participarem. Ó, dia 10 de março eu espero vocês no workshop ao vivo. Só que tem que se cadastrar, tá? Porque é um evento fechado, tá? Vai ser ao vivo. Eu vou passar toda a minha técnica, todas as dicas. Vai ser bem legal. Eu espero vocês lá. Se cadastrem ali no meu perfil do Instagram, ali no linkzinho. E entrem também pro grupo do Telegram. Eu e o Ginito também tem um grupo do Telegram, tá? Lá a gente passa algumas informações exclusivas, passa áudio, passa live completa lá também no grupo, tá?